Meus amigos, então vamos lá. Inicialmente, eu queria destacar para vocês que a LINDB, ela tem duas partes, né? Ela tem a primeira parte que fala da aplicação da lei no tempo e no espaço, e depois vai ter a parte envolvendo a parte do direito administrativo, que vai do artigo 20 ao 30. A prova da PM já cobrou as duas partes. Antigamente caía muito a primeira parte, principalmente o artigo 1º, o artigo 2º da LINDB. Hoje, né, também se cobra muito a parte administrativa. Então, nós vamos resolver exercícios dessas duas partes. Lembrando que eu tenho normas de aplicação da lei do tempo, da lei no espaço, e a norma que regulamenta aí a matéria administrativa, beleza? Então, nós começamos aqui, vamos começar aqui com a questão número 1. E a questão número 1 diz assim: considerando o contido no Decreto-Lei 4.657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, marque a alternativa correta. Eu quero a alternativa correta. A linha A. Lei posterior que revoga a anterior quando tacitamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Letra B. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 3 meses. Então, olha aqui, 3 meses depois de oficialmente publicada. A lei em vigor terá efeito imediato geral, respeitado a analogia, jurisprudência e os costumes e os princípios gerais do direito. A linha C, a aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e a exigência do bem comum. A lei posterior revoga anterior quando tacitamente o declare, quando com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria. Meus amigos, quando você faz a questão da prova, você pode ir dando uma lida, né? E aí você vai vendo os erros. Aqui eu mostrei o erro. A linha A está errada em decorrência da palavra tacitamente, que não é tacitamente, é expressamente. A linha B está errada porque no país não é 3 meses, e sim 45 dias. 3 meses é quando aplicação no âmbito internacional. Já a linha C está errado porque a analogia à jurisprudência, né? A analogia à jurisprudência do costume não é o complemento da linha C, e sim o ato perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. E a linha D, que é a assertiva correta, fala que na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e a exigência do bem comum. Então, meus amigos, olha aqui para vocês. Depois que você faz a leitura, que aqui nós estamos só treinando, eu coloquei aqui para ficar bem fácil a visualização para vocês. Olha aí, questão 1. Aonde está o erro? A lei posterior revoga tacitamente. Esse é o erro. Olha como diz o artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Meus amigos, esse artigo já caiu na prova da PM várias vezes. Então, observem esse artigo 2º, parágrafo 1º, pois vai ter outras questões que vai trazer essa alternativa em seu bojo. Então, olha lá, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando a lei seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que é tratada na lei anterior. Aí nós falamos de revogação tácita. Então, eu posso ter uma lei que diz assim, né? Esta lei entra em vigor na data X e revoga a lei o quê? Anterior. Então, muitas das vezes, nas disposições finais da lei, vem falando que revoga expressamente. Outras não falam da revogação expressamente, mas regulamenta toda a matéria. Então, são 3 hipóteses que uma lei será revogada. Essa lei será revogada por outra lei expressamente,
por outra lei que seja com ela incompatível e por outra lei que trate totalmente da matéria. A linha B está errada porque fala 3 meses. E o artigo 1º fala, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Guarda aqui, ó, oficialmente publicada. E aqui a questão fala 3 meses. Por isso que a linha B está errada. A linha C, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que significa esse direito adquirido? O direito adquirido, meus amigos, é quando você preenche os requisitos daquele direito. Vamos dar exemplo. Na PMMG, quando eu entrei em 2004, eu tinha direito ao quinquênio na PMMG, né? Então, quando eu completava 5 anos, a cada 5 anos na PM, eu ganhava um quinquênio. Então, ou seja, eu tinha expectativa do quinquênio. Completou os 5 anos, direito adquirido. Para policiais militares que entraram depois de mim, o quinquênio foi retirado. Mas eu já tinha adquirido o direito do quinquênio, então eu tinha o quinquênio. Quando eu saí da PM, eu estava com 4 quinquênios. Eu estava com 4 quinquênios, direito o quê? Adquirido. A coisa julgada. A coisa julgada. A coisa julgada é quando não cabe mais recurso. Eu irei gravar um vídeo amanhã também falando dessa DIN, que eles estão falando, né, que está trazendo aí essa discussão das vagas. E quem me mandou áudios, eu falei, essa DIN ainda não está transitada em julgado. Né? Para finalizar, eu preciso do trânsito em julgado, onde que não caberá mais o quê? Recurso. E o ato jurídico perfeito é quando eu tenho aí um ato que ele foi realizado. Por exemplo, a oitiva de uma testemunha. Quando você escuta uma testemunha, realiza o ato, assinou, esse ato está o quê? Perfeito. Beleza? E a linha D, que é a alternativa correta, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que as dirige e às exigências do bem comum. Questão que cai bastante. O que é fim social? Fim social é levar em consideração para o que a lei foi criada. Por exemplo, Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher. Então, na interpretação da Lei Maria da Penha, eu tenho que interpretar na proteção da mulher. Estatuto da Criança e Adolescente foi criado para proteger o adolescente. Então, as normas do Estatuto da Criança e Adolescente, né? O ECA, Lei 8.069, ela foi criada para proteger criança e adolescente. Então, ela tem que ser interpretada neste viés. Então, a questão 01, a resposta correta é a letra D. Mas esse artigo 2º, esse artigo 1º, tem grandes incidências no concurso público. Beleza, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida na questão 1? Então, vamos para a próxima. Questão 2. E aí, né, para a gente melhorar e já visualizar em decorrência do tempo, né, da noite, aí que muitos estão cansados, vamos já aqui entrar no slide para já ver as marcações que foi feito para vocês aí. Então, olha aí, questão 2. Considerando o que dispõe o decreto-lei 4657 de 1942, que versa sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, assinale a alternativa abaixo, que corresponde à alternativa correta. A linha A. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade de suceder. É isso mesmo que está no artigo 10, parágrafo 2º da LINDB. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Meus amigos, só para não é importante, né, para a prova da PM, o conceito de herdeiro ou legatário. Agora, o herdeiro é aquele que recebe a herança num todo, que será repartida depois. O legatário é aquele que recebe um bem específico, pois o testador, né, o autor da herança, ele pode legar um carro para uma pessoa, por exemplo. Se ele descrever o carro para uma pessoa, eu tenho um legado. Mas qual lei que vai regulamentar esta matéria? A lei do domicílio. Então, aqui fala a lei do domicílio do herdeiro
do legatário regula a capacidade para suceder. Por isso que a letra A é a alternativa correta. Já a linha B, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que nasceu o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos seus bens. Olha a pegadinha do concurso. Trocou a palavra nasceu por domiciliado. Então, olha o artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. É isso que eu falo, meus amigos. É isso que eu falo. O candidato de prova objetiva é assim que estuda, porque ele tem que mostrar, porque eu troco uma palavra por não. Vocês estão verificando aí que eu estou trocando a palavra nasceu por domicílio, né? E não é onde nasceu, e sim a LINDB trabalha em muitos dos seus artigos com a palavra o quê? Domicílio, certo? Eu vou divulgar o material aí a partir dessa semana, que eu peguei a LINDB e coloquei um quadro de forma esquematizada, os artigos, as situações que consideram o domicílio para verificar a lei que será aplicada, para facilitar. Vai ter um quadrinho esquematizado para vocês. Por isso que eu falo, aquele que está acompanhando aqui, vê o material, vai sair na frente, vai tirar o 10 aí na prova de direitos humanos e noções de direito. A linha C. Na esfera administrativa, controladora ou judicial, se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Não, meus amigos, está errado aqui, ó. Está errado. Não se decidirá, pois o artigo 20, que já trabalha normas no âmbito administrativo, diz assim: nas esferas administrativas, controladoras e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam considerados as consequências práticas da decisão. Meus amigos, na hora que vocês tiverem dúvida, pensem assim: as normas do direito administrativo trazidas para a LINDB foi para proteger o administrado e o administrador. Dessa forma, as decisões no âmbito administrativo, como vamos visualizar nas demais questões, ela deve ser motivada em caso concreto. Por exemplo, hoje eu não posso decidir, eu não posso pedir uma prisão preventiva falando a palavra ordem pública. Decreta para mim a palavra ordem, decreta para mim a prisão preventiva em decorrência da ordem pública. Ordem pública é conceito abstrato. Eu tenho que motivar o que fere a ordem pública. Como, por exemplo, eu tenho que falar: se o cidadão continuar solto, conforme demonstra os autos, ele continuará praticando o crime de roubo, pois ele praticou o crime de roubo no dia X, no dia Y. Isto fere a ordem pública. Opa, eu motivei, no caso concreto, a violação da ordem pública, a prática de crimes habituais, crimes constantes. Então, a lei veio para vedar decisões abstratas. E olha, meus amigos, foi exatamente porque eu falo proteger o poder público. Hoje, o poder público, você não pode exigir do poder público o que ele não pode dar, né? Então, por isso que a lei fala que não se decidirá em conceitos abstratos, eu tenho que fundamentar e também tenho que verificar as consequências práticas da decisão. Que tem hora que vai ser melhor prejudicar alguém em uma decisão, porque vai atingir a maioria, né? Então, levem isso para resolver as questões. Então, a linha 6 está errada, porque fala que a esfera administrativa, controladora, eu estou falando controlador, é o Tribunal de Contas. Judicial é o Poder Judiciário. Esfera administrativa é o Poder Executivo. Como exemplos, se decidirá com base em valores jurídicos. Não. Então, olha aqui, na esfera administrativa, controlador judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam considerados as consequências práticas da decisão. Letra D. Em qualquer órgão, poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, inclusive os de mera organização interna. Não.
inclusive, está fora. E eu já errei essa questão em concurso público. Em concurso público, eu já errei essa questão. E estou trazendo aqui para vocês, para que vocês não errem. Porque o sábio aprende com o erro dos outros. Então, não errem. Eu errei essa questão já em concurso público. Aqui diz, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, inclusive hoje de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para a manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, ao qual será considerado na decisão. Olha a redação do artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo, destaque aí, ó, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para a manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, o qual será considerada na decisão. Dessa forma, a única alternativa correta é a linha A. Tranquilo? Beleza? Então, vamos aí para a próxima questão. Dúvida, pessoal? Pode levantar a mão, beleza? Olha que questão interessantíssima. Olha a questão interessantíssima. Questão 3. Considerando-se o contido do decreto, lei de introdução às normas do direito brasileiro, marque a alternativa correta. Letra A. Em caso de vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Está errado. O artigo 2º ressalva a lei temporária. Não se destinando a lei à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Meus amigos, isso é fácil de entender. O que eu quero dizer? Se uma lei entrou hoje, foi publicada uma lei hoje, a lei entrou, beleza? Ela só será revogada por outra lei. Eu tenho que ter outra lei que revogue expressamente, nós vimos, né? Outra lei que revogue expressamente, outra lei que seja com ela incompatível, ou outra lei que regule toda a matéria. Essas são as hipóteses de revogação de uma lei. Agora, existe lei que já nasce para ser revogada. A lei fala assim, essa lei terá duração de 30 dias. Se essa lei terá duração de 30 dias, eu não preciso de outra lei para revogá-la. Meus amigos, vou falar de novo aqui, é importante, é importantíssimo. Nós que estamos aqui, ó, né? Vocês que estão aqui, vocês irão ver no futuro o benefício de vocês estarem aqui. Na hora que sair o resultado da aprovação, vocês vão lembrar vocês aqui meia-noite estudando. Né? Mas olha aqui para vocês, ó. Olha aqui. Presta atenção nisso aqui, tá, Mâncio? Presta atenção aqui, pessoal que está nos assistindo. Eu publiquei uma lei hoje. Né? Isso, Valesca. Muito bom ter você aqui hoje na aula. A lei revogada não é restaurada. Isso já é outra coisa, da repristinação, que eu vou falar mais para frente. Presta atenção. Uma lei entrou em vigor hoje. Ela vai vigorar até que outra lei seja criada, a revogue, falando assim, ó, essa lei revoga a lei anterior. Ou uma lei trate de toda a matéria. Ou uma outra lei seja incompatível com a lei anterior. O que eu quero dizer? Para uma lei ser revogada, eu tenho que ter outra lei, seja expressamente ou tacitamente. Agora, quando é uma lei temporária, eu não terei outra lei para que ela deixe de vigorar. Porque o próprio texto da lei fala, essa lei vai vigorar pelo prazo X. Foi o que nós tivemos aqui, por exemplo, né, na Copa das Confederações, que esteve aqui. Foram criadas leis temporárias somente para vigorar no tempo em que ocorreu a Copa das Confederações aqui no Brasil. Então, fique atento a essa demanda. Por exemplo, a DIN que eles estão falando aí, ó, que estão questionando a lei de vários estados, essa DIN, ela não revoga a lei mineira, ela não revoga a lei do país que ela está sendo, ela não revoga. Ela trabalha em outra esfera que irá impedir a aplicação da lei. Mas ela não revoga. E eu já vi questão falando assim, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, julgada procedente, revoga a lei. Não. A lei só é revogada por uma lei
seja expressa, seja com ela incompatível, ou seja regulamentando toda a matéria. Né? Então, muito importante, meus amigos, muito importante. Eu tive que parar aqui para poder, né, destacar. A linha B, as correções a texto de lei já em vigor considera-se lei nova. Essa é a assertiva correta, né, que deve ser assinalada. Mas preste atenção aqui no detalhe. Meus amigos, foi publicado a lei hoje. A lei foi publicada hoje. Beleza? Se a lei foi publicada, se alterar a lei, é lei nova. Se publicar, ó, foi publicado a lei hoje. Foi publicada. Alterou aqui, é lei nova. Agora, se a alteração for durante a vacácio legis, não é lei nova. Tomem cuidado. É lei nova só se a lei já entrou o quê? Em vigor. Então vamos lá. Presta atenção. As correções de texto de lei já em vigor considera lei nova. Isso aqui é o detalhe. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, que é o parágrafo 4º do artigo 1º. A linha C. A lei nova que estabelece disposições gerais às especiais, a par das existentes, revoga. Não, meus amigos. A lei só é revogada se é por uma lei expressa, com ela incompatível ou regule toda a matéria, né? A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não modifica a lei anterior. O que está dizendo aqui? Eu tenho o Código Penal. Eu tenho normas do ECA que são similares à do Código Penal, mas elas são especiais. Então, o Código Ética, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, retificando aqui, pensando no Código de Ética já está fora. Então, se eu tenho o Código Penal e tenho o Estatuto da Criança e Adolescente, as duas normas convivem, uma não revoga a outra, porque trata-se de disposições especiais. Então, pode ocorrer essa convivência, que para quem faz o CFOI, nós chamamos até de conflito aparente de norma, mas a especialidade resolve o problema. Então, olha aqui de novo. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga, né? Aqui eu tirei a palavra o quê? Não, né? O certo é aqui, ó, não revoga nem modifica a lei anterior. Então a linha C está errada. A B também. Ninguém se excusa de cumprir a lei, exceto se alegar que não conhece. Sabemos que o exceto está errado, porque o artigo 3º diz: ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, essa é a redação. Então, a resposta correta é a linha B, pois a A fala em caso de vigência temporária, sabemos que a ressalva, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique a revogue. A linha C está errada, porque pode conviver normas gerais e especiais, sem haver revogação. Repito, a revogação é por uma lei expressamente, por uma lei que seja com ela incompatível, ou por uma lei que regulamente toda a matéria. E a linha D está errada também, porque não existe esse exceto. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Isso aí, gente. Isso aí. Né? Se vocês estão gostando, vocês batem palma aí. Batem palma para animar o professor aqui, ó. Porque esse material aí que eu estou produzindo para vocês aí está me dando um trabalho que vocês não sabem. Mas a minha gratificação será a aprovação de vocês, né? E depois vocês postam lá que foi aprovado aí, né? Com as nossas orientações aí. Beleza? Então vamos continuar. Questão 4. Considerando que dispõe o Decreto-Lei 4657 de 1952, que versa sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Olha lá, pessoal. Essa é muita pegadinha. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses. Até aí está certo. Depois de oficialmente sancionada, não. É depois de oficialmente o quê? Publicada.
depois de oficialmente publicada. Presta atenção, a lei entra em vigor, se nada dizer ao contrário, no Brasil, em 45 dias. No estrangeiro, em 3 meses. Meus amigos, 3 meses não é 90 dias, é 3 meses. Mas quando conta esses prazos? Esses prazos contam de quando a norma, a lei, ela é publicada. Ela é publicada. Então, o correto é oficialmente publicada. E aqui falou oficialmente o quê? Sancionada. Por isso que está errado a linha A. Olha lá, meus amigos, é isso que eu falo com vocês, sabe? Né? Nós estamos aqui e vocês têm que estar anotando aí, tem que pegar, porque não pode errar. Eu já disse aqui para vocês, quando uma lei é revogada, isso cai toda hora. Ela é revogada quando uma lei revoga expressamente, quando uma lei é com ela incompatível ou quando uma lei regula toda a matéria. Olha o que está dizendo aqui, ó. A lei posterior revoga a anterior quando tacitamente declara, não, é expressamente. Ou seja, é lei expressa, é lei com ela incompatível ou é lei que regulamente toda a matéria. Então a linha B está também errada. A linha C. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, está certo, a ordem pública está certo, os bons costumes está certo, e a jurisprudência dos tribunais superiores não tem essa previsão, pois o artigo 17 da LINDB diz: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Beleza? Então também está errado a parte final, né? A parte final que está de vermelho aí para vocês. Já a linha D diz: quando a pessoa tiver domicílio, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontra. Artigo 17, parágrafo 8º da LINDB, está correto, então devendo ser a linha D, a alternativa a ser marcada. Beleza? A alternativa a ser marcada. Tranquilo, pessoal? Vocês verificaram, né? É o que eu até falo muitas vezes, né? Você não precisa saber tudo. Se você tem algumas ferramentas, se você já decorou isso que eu falei com vocês 1000 vezes, e vou repetir, porque na hora que você falar assim, ó, ô professor, você está repetindo demais, é porque você decorou. Então, quando uma lei é revogada quando eu tenho uma lei que revoga expressamente, uma lei que é com ela incompatível e uma lei que regulamenta toda a matéria. Uma DIN, uma ADC que está em voga aí, não revoga a lei. Ela impede a aplicação da lei, mas não revoga a lei. Uma lei geral pode conviver com uma lei especial, como nós temos o Código Penal, como nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, como nós temos o Código Penal e o Código Penal Militar. Um não revoga o outro, pois são normas que elas se complementam. Norma geral com norma especial. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 5. Considerando as seguintes afirmativas, vamos lá. A lei posterior somente revogará a lei anterior quando expressamente o declare. Meus amigos, o erro está na palavra somente. E eu vou falar de novo aqui, ó. Vou falar de novo. Tá, Valessa? Vou falar de novo. Tá, o Amâncio, né, meus amigos aí, Zaiciane, Davidson, Eric, né? É um prazer ter vocês aqui comigo esse horário. Vocês não sabem a felicidade que vocês causam em mim, né? Muito bom. Mas olha, eu vou falar de novo. A lei é revogada em 3 hipóteses. Expressamente, quando é com ela incompatível, ou aqui, Eric Nogueira, errei essa lá, mas hoje você não vai errar mais. Hoje você não vai errar mais. É isso, meus amigos. Agora é o momento de errar, né? É o momento de errar. No entanto, eu trouxe questões para vocês aqui que eu já errei em concurso público. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, tá falando, ó, a lei posterior somente revogará a lei quando expressamente não. Quando expressamente, quando com ela incompatível e quando regulamente toda a matéria. Quando regulamente toda a matéria. Inciso 2. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes
não revoga, nem modifica a lei anterior. Nós acabamos de ver isso aqui, ó, eu acabei de dizer, Código Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Penal Militar. Se convive. A palavra é não revoga. Na questão anterior, falou revoga, por isso estava errado. Aqui falou não revoga, por isso que está o quê? Correto. Inciso terceiro. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que deve ser cumprida. Não, a lei do país que devem ser o quê? Constituídas, né? Então, a lei do país que for domiciliada a pessoa determina as regras, né? Deixa eu apagar aqui, ó, que borrou aqui. Presta atenção aqui, ó. Esse artigo aqui, meus amigos, também tem caído bastante e é uma grande incidência de erros, tá? Então, eu vou até ler com calma com vocês aqui, ó. Marcada de outra cor. Olha aqui, ó. Para qualificar e reger obrigações, aplicar-se a lei do país em que constituírem. Beleza? Então, tome cuidado com essa redação do artigo 9º, e aqui fala que devem ser o quê? Cumpridas. Não, é onde o quê? Constituir. Beleza? Inciso 4º. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Correto. Também cai demais esse artigo 7º. Então, decore, né? As obrigações é onde forem constituídas. Beleza? O inciso 3º fala devem ser cumpridas? Não, devem ser constituídas. Artigo 9º. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras do começo e o fim da personalidade. Começo e fim da personalidade é a lei do país em que a pessoa é domiciliada. Artigo 7º. Inciso 5º. Capacidade e os direitos de família se regulam pela lei correspondente à nacionalidade das pessoas. Não, é do país, é do domicílio. Olha lá, é o mesmo artigo 7º. A lei do país que é domiciliada a pessoa determina as regras do começo, do fim, da personalidade, do nome, da capacidade e do direito da família. Então, o artigo 7º diz, a lei do país em que for domiciliado, então você pode montar, né? Se fala das regras do começo e o fim da personalidade, nome, capacidade, os direitos, é definida pelo domicílio. Então, está correto somente a linha C, que é 2 e 4. Meus amigos, essa parte, ela é chata, porque quando eu falo obrigações, eu tenho que lembrar que é onde elas se constituírem. Quando eu falo início da personalidade, fim da personalidade, é do domicílio. Para facilitar a vida de vocês, vai estar sendo lançado aí um material que já tem um quadrinho colocando tudo isso para vocês de forma o quê? Esquematizada. Vocês estão vendo aqui comigo agora, não estão vendo comigo aqui? Beleza. Então já está tendo a noção, ó, obrigação, construir, início da personalidade, domicílio, não onde nasceu, e sim domicílio, né? Então, depois de tudo isso aqui, vocês poderão rever também a live aí no YouTube e também terão aí um material com esses quadrinhos aí esquematizados à disposição dos senhores. Beleza? Então vamos lá. Questão 6. Questão 6. Conforme a lei de introdução do Código Civil, considera as seguintes assertivas. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e os filhos brasileiros ou de quem os represente, independentemente, é o erro, de ser a lei pessoal do decújo mais favorável. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, correto, porque o bem, né, está no país. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de que os represente, independentemente de ser a lei pessoal do decújo mais favorável. Meus amigos, vocês entenderem isso aí, sucessão é quando a pessoa morre. A pessoa morre, tem o princípio da Saizine que transfere a propriedade, os bens, né? Então, a sucessão é quando a pessoa morre. O que está dizendo? Se
se a pessoa que morreu mora lá fora, no estrangeiro, né, os bens situados no país serão regulamentados, né, pela lei brasileira, salvo se a lei do estrangeiro for mais benéfica. E aí fala independentemente, não. Em resumo, na sucessão aplica a lei mais benéfica. Então, o artigo 10, parágrafo 1º diz: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decurso. Beleza? Por isso que aí está errado a palavra, né, independente. Inciso 2, os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. A palavra é poderão, porque não poderão. Olha o artigo 11, parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que lhes tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de desapropriação. O inciso 3º, o regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio. Olha aqui, ó, domicílio. E se este for diverso, o primeiro domicílio está correto somente a linha C, conforme artigo 7º, parágrafo 3º. Então, nós devemos marcar aqui a linha T, que corresponde somente à assertiva, né, do inciso 3º. Tranquilo, pessoal? Então, fiquem aí atentos, né? E é assim que tem que estudar. Para vocês, né? Primeiramente, vocês estão vendo a aula aqui, o que eu aconselho vocês? Pegar o material hoje, que vai ser disponibilizado aí no Telegram, né? Vai ser disponibilizado o material. Amanhã, refaçam a questão sem ler a resposta. Porque eu coloco o material sem a correção para que vocês façam, né? E depois eu estou corrigindo aqui, já mostrando os erros. Só que aquele que não, que porventura ficar algum déficit, né? Não entender algum ponto, amanhã ele não consegue fazer. Então, qual que é a meta de vocês amanhã? Pegar esse material, fazer cada questão, sem ler a resposta, e mostrando o erro em cada linha. Na hora que você lê a questão, você não souber onde está o erro, você vai lá e olha a resposta, e é assim que está, e é assim que vai ser a aprendizagem. A aprendizagem é assim, né? Sempre na minha época de concurso, eu fazia a questão, lia que nem eu estou fazendo aqui, aí no outro dia eu ia lá e refazia a questão e sempre eu esquecia algum detalhe. Aí eu ia na resposta e aí eu solidificava o conhecimento. Então vamos para a próxima. Questão 7. Com base na lei de introdução às normas do direito brasileiro, coloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Nas esferas administrativa, pensa no Poder Executivo, controladora, pensa no Tribunal de Contas, e judicial, não se decidirá. Vou até marcar aqui de novo, ó. Não se decidirá com base em valor jurídico abstrato, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Meus amigos, é o que eu falo com vocês. Nós fizemos uma questão lá atrás, em que a questão estava errada, porque falava que iria decidir conforme conceitos abstratos. Aí eu expliquei, não pode decidir conforme conceitos abstratos. Então, uma questão colocou o mesmo artigo como errado e agora coloca o mesmo artigo como correto. É isso que eu falo. Não podemos errar as questões que estamos fazendo, né, que nós já estudamos. Então, olha aqui, ó. Na esfera administrativa, controlador judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, artigo 20 da LINDB, correto? A decisão que nas esferas administrativas, controladoras ou judicial decretar
a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. É o que eu digo para você. Eu tenho que indicar as consequências. Eu tenho que fundamentar. Então, também está correto, conforme o artigo 21. A linha F. As sanções aplicadas ao agente, não serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. As sanções aplicadas. E, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou passar meu telefone para vocês aqui no final. E aquele que tiver comigo até o final, vou passar no final, vai me mandar uma mensagem no WhatsApp aqui que eu vou mandar só para vocês que estão aqui. Mapas mentais da LINDB. Dessa parte que eu estou falando para vocês aqui. Vou mandar, né, 5 ou 6 mapas mentais para vocês. Só para vocês que estão aqui, né, me assistindo. Vocês vão mandar mensagem para mim no WhatsApp, e eu vou mandar para vocês aí, né, esse mapa mental. Então vamos lá, né, até o final. Isso aí, ó, gostei, hein? Gostei disso aí. Ó, Amâncio, tira a foto aí, Amâncio. O que vocês têm que fazer para mim aí, quem puder, pessoal, tira a foto aí. A única coisa que eu quero de vocês aí é repostar. Repostar aí, tira a foto, reposta, me marca lá no Instagram. Beleza? O material da aula aqui vai estar no Telegram. O mapa mental não. O mapa mental vai ser só para quem mandar mensagem para mim aqui agora, depois da aula. Pessoal, então vamos lá. As sanções aplicadas não serão levadas em conta na dosimetria. Olha para vocês verem que vai tudo, gente, vai tudo ao encontro, vai tudo ao desencontro do que a gente aprende, né? As decisões têm que ser motivadas, as decisões têm que ser concretas, tem que levar em consideração as consequências. E olha o que diz aqui: as sanções aplicadas ao agente não serão levadas, pelo contrário, será sim levadas, né? As sanções aplicadas aos agentes não serão, é o erro, levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. O artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, fala o quê? As sanções aplicadas ao agente serão levadas. Então, não aí que está errado. F. O agente público não responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, mesmo em caso de dolo ou erro grosseiro. Artigo 28 diz o contrário. O agente público responderá. Meus amigos, lá no meu Instagram tem um vídeo meu falando sobre esse artigo 28. Quero o link do Telegram. Tamires, vou passar o link do Telegram, vou passar. Vou passar o link aí do Telegram. Pode deixar que daqui a pouco eu passo o link aí. Só para não perder o raciocínio aqui, ó. Olha aqui, ó. O agente público não responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, mesmo em caso de dolo. Não. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas no caso de dolo ou erro grosseiro. Meus amigos, essa lei vem beneficiar o agente público. Está falando assim, ó, agente público, se você fez um ato e esse ato seu não foi por dolo e nem por erro grosseiro, que é culpa grave, você não será responsabilizado. Essa norma veio para proteger o administrador. Por exemplo, muitas das vezes, o administrador... Muito bom, Érico. Muito obrigado aí, ó. Ó o Telegram aí, ó. Muito obrigado. Isso aí, gente. Me ajuda aí. Pessoal, então, o que eu quero dizer aqui é que essa norma veio para proteger o agente público. Em qual sentido? O agente público hoje, né? Vamos supor lá, o prefeito, né? O governador, ele assina um ato com um parecer da assessoria técnica. Então, se ele tem um parecer da assessoria técnica, ele assinou o ato, amanhã verifica que houve um erro, né? Houve um erro. Muito bom, hein, Luiz Fernando? Isso aí. Você está sendo muito benevolente comigo. Mas vamos lá. Se o governador, o prefeito, ele assinou um ato amparado
e lá na frente verificou que teve um erro, ele não será responsabilizado, porque se não demonstrar o dolo ou a culpa grave. Porque o administrador ele pode errar, as coisas podem mudar, mas se não mudou, se o erro não foi um erro grave, em decorrência de culpa grave e em decorrência do dolo, ele não será punido. Então, quero dizer, meus amigos, esse artigo 28 tem caído muito em prova, porque ele protege o administrador. O administrador só responde se tiver dolo ou erro grave, né? Culpa grave, erro grosseiro. Apagou a mensagem. Beleza. Então, a responsabilidade, que eu vi a pergunta aqui, a responsabilidade do administrador agora é só em decorrência de erro grosseiro ou dolo. Artigo 28. Então, vamos lá. No final, pessoal, eu dou um tempinho aqui para quem quiser fazer perguntas. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica, tá certo, na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, correto. Tais instrumentos poderão ter, a critério da autoridade administrativa, caráter vinculante. Errado, pois terá, sim, caráter vinculante. Então, a redação correta é: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica da aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e resposta a consultas. Tais instrumentos vinculam, e a lei está falando, poderá ter, a critério da autoridade administrativa, caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade. Não, vincula, meus amigos. Vincula, né? Para vocês entenderem. É o que estão falando aí. Essa decisão, quando eu tenho uma decisão em controle concentrado, ela vincula a administração. Essa é a nova temática, que já era adotada nas ações de controle e veio ser corroborada, veio a ser firmada pela LINDB, né? Então, hoje, vamos dar um grande exemplo na PM. A PM, você tem que ter 30 anos até a data da inscrição. Existe uma súmula administrativa sobre isso. Se amanhã você tem 30 anos na data da inscrição e a administração vedar a sua matrícula, você vai utilizar esse artigo que acabamos de ver aqui, falando que a administração não pode ir contra a súmula administrativa, pois a súmula administrativa vincula. É isso que está dizendo esse artigo que acabamos de ver aqui, que é o artigo 30 da LINDB. Olha que maravilha, meus amigos. Você fazendo um recurso, né? A administração indeferiu o seu direito, aí você vai lá e utiliza o artigo 30 da LINDB e fala, ó, tem súmula administrativa. Para quem não sabe aqui, ó, eu fui aprovado como juiz do Acre, mas eu tive que recorrer. Eu sou delegado hoje, eu fui reprovado, eu tive que recorrer. O recurso faz parte do concurso. Eu fui reprovado na fase discursiva de delegado federal. Recorri, eles me deram ponto, que muitas das vezes as correções são arbitrárias. No Ministério Público do Amazonas, que eu vou lançar aí para vocês aí daqui a pouco a minha aprovação, eu tive que entrar com 2 recursos para obter a aprovação, porque eles vinham e reprovavam, né? Aí você vai lá e mostra o erro. Por isso que diz, né? O direito não socorre os que dormem, né? 3 aprovações. Concurso de delegado, juiz de direito e promotor de justiça. Não teria essas aprovações se eu não tivesse utilizado o meu conhecimento para poder fazer os recursos. Entendeu? Então, fique atento, né? Nada está perdido. Sempre tem o recurso. O recurso bem feito. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, ó. O último item. Para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromissos com os interessados, observado a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. É a redação do artigo 26. Então, meus amigos, a administração não pode levar em consideração conceitos abstratos, a administração deve verificar as consequências dos atos, a administração vai emitir
súmulas administrativas, respostas a consultas, editar regulamentos para dar garantia ao administrador, e a administração também poderá celebrar compromissos com o administrado para garantir a segurança da administração. Tudo isso veio aí ser corroborado na LINDB, né? Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, o item 1 está correto, 2 correto, terceiro falso, quarto falso, quinto falso, o último verdadeiro, que vai ser, então, a assertiva prevista na linha C. Meus amigos, alguma dúvida na questão 7, que ela é um tema mais... vocês não estão tão afetos com ele? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, antes de passar para a próxima. Então, vamos lá. Estamos chegando ao final já, tá, pessoal? Faltam aí mais 3 questões, né? Então, vamos lá. Na interpretação da norma sobre gestão pública, considerando que se dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é correto afirmar que serão consideradas. Então, vamos lá, eu quero o correto. Olha lá, né? Vamos repetir aí aqueles artigos que já tínhamos visto. Olha lá. Os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo em detrimento dos direitos dos administrados, devido ao princípio da supremacia. Meus amigos, acabamos de dizer, a administração, ela deve levar em consideração a motivação da decisão, não pode decidir com conceitos jurídicos abstratos e tem que levar em consideração as consequências da decisão, os obstáculos. Mas eu não posso jogar tudo na costa do administrado. Eu tenho que respeitar o administrado. E essa questão está falando, né? O que ela traz? Os obstáculos e as dificuldades reais do gestor devem ser consideradas, né? Os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, em detrimento, ou seja, se dane o administrado, não. O que diz a lei? Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. A administração tem que olhar as consequências da decisão, a administração tem que motivar, a administração não pode decidir em conceitos jurídicos abstratos, mas ela também não pode, né, considerar os obstáculos e o administrado se danar. Não, ele tem que respeitar, né, o administrado. Por exemplo, o administrado precisa do medicamento. A administração tem um obstáculo com relação à verba pública, né? Nessa ponderação de interesse, a administração tem que conceder o remédio, né? Os juízes determinam a concessão desses remédios. Então, a letra A está errada, porque fala em detrimento, não. Eu tenho que observar, sem prejuízo, os direitos do administrado. A linha B, as circunstâncias práticas que houverem imposto, né? As circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. É o que está no artigo 22, parágrafo 1º da LINDB, que diz, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Meus amigos, vocês estão vendo aí, eu marquei de azul, claro e verde. Se vocês repararem, o que a questão está fazendo, e vai ter também, nas outras questões também tem isso. O examinador, ele inverte, ele pega a vírgula e muda de lado. Se vocês perceberem aí, a parte em verde é o inicial do artigo. A parte azul claro é a parte final da assertiva. O que eu quero dizer aqui, ó, se você pega aqui essa parte aqui que está em azul claro, né, em decisão sobre regularidade, vai estar lá aqui, ó, em decisão sobre regularidade, conduta, validade, ato, contrato, ajuste, norma administrativa. Olha aqui, ó.
é a parte inicial do artigo. E a parte que está em verde aqui é a parte aqui, ó, a circunstância prática que houver imposto. Então, fique atento que o que os examinadores estão fazendo? Os examinadores estão pegando esses artigos 20 ao 30, que são grandes, e colocam a primeira parte, eles mudam de lado, né? Eu tenho a primeira parte A e B, eles colocam B e A, mas o produto, né, dos fatores, né, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A ordem do produto não altera o quê? Os fatores. É isso que eu queria dizer. Então, a linha B está correta. A linha C, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do administrado na aplicação da sanção, não é antecedente do administrado, e sim antecedente do agente. Antecedente do agente. Olha como que cai nas questões, né? Por isso que é o detalhe, ele muda uma palavra, ele vai mudando aí no decorrer das questões, porque o concurso público não é para todo mundo passar. Por isso que tem que estar atento. Prova objetiva é diferente de prova discursiva. Então, olha aí, ó. Aqui fala antecedente do administrado. A lei fala antecedente do agente. A linha D, o regime de transição em todas as decisões administrativas, controladoras judiciais, quando indispensável para que o novo dever ou continuamento de direito seja cumprido, de modo proporcional, desigual ou ineficiente, e sem prejuízo dos interesses gerais. Olha, desigual e ineficiente é errado, pois o artigo 23 diz: a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou nova condicionante de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e não desigual, eficiente e não ineficiente, e sem prejuízo dos interesses gerais. Então, a resposta correta aqui a ser marcada é a linha B. Então, faltam mais duas questões, tá, pessoal? Mais duas questões para a gente encerrar a live de hoje. Então, vamos lá. Considerando a LINDB, conhecido como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é correto afirmar. Vamos lá. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 17 da LINDB. Então, é a letra A que deve ser marcada. Mas vamos ver o erro das outras, que vai repetir artigos que já estudamos. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas, respostas a consultas, sendo que instrumentos não terão caráter vinculante. Acabei de dizer na questão anterior que tem caráter vinculante. Dei até exemplo da súmula que regulamenta a idade para ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais. Então, conforme o artigo 30, está aí, ó, tem caráter vinculante. C. As organizações destinadas a fins de interesses coletivos, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem, podendo ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, não ficando sujeitos à lei brasileira. Está errado, já fizemos a questão, né? Está errado aqui no podendo e não, pois a redação é: as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Não poderão, aqui fala podendo, não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos, aqui fala não ficando e ficando sujeitos à lei brasileira. A linha D diz: a autoridade administrativa poderá
para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, após o oitivo do órgão jurídico e, quando for o caso, sem a necessidade, está errado, sem a necessidade de realização de consulta pública, né? A lei fala, né, com necessidade. Então, nós temos a redação correta para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após, né, sem necessidade de realização, após a realização de consulta pública e, presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observados a legislação aplicável, o que só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Beleza? Então, correto a linha A. Vamos agora, né? Vamos agora para a nossa última questão. Nossa última questão. E ela diz assim: informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre o disposto na lei de introdução das normas do direito brasileiro. Todas as leis começam a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicadas. Meus amigos, o que está errado aqui é isso aqui, ó. Todas as leis. Não. O artigo 1º diz: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. A lei pode dizer assim, ó, essa lei entra em vigor na data da publicação. A lei entra em vigor hoje. A lei pode falar assim, essa lei entra em vigor 30 dias da publicação. É 30 dias. Se a lei não falar nada, no país é 45 dias após oficialmente publicado. No estrangeiro, é 3 meses após oficialmente publicado. Não esqueçam dessa dica. Então está errado. Item 2. As correções a texto de lei já em vigor não são consideradas como se a lei fosse nova. E nós vimos que é considerada como lei nova. Por isso está errado. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria. Verdade. Se vocês errarem essa questão, né? Eu vou falar com vocês, ó, falei isso aqui 1000 vezes hoje. A lei é revogada por outra lei expressamente, quando regula inteiramente a matéria ou quando é com ela o quê? Incompatível. Próximo item. A lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue. A lei terá vigor até que outra modifique ou revogue, certo? Não se destinando à vigência temporária, sendo que a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição em contrário. Está correto? E eu vou explicar. Olha o que diz o artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não restaura por lei a lei revogadora perdida a vigência. Isso chama repristinação. Beleza? Resposta correta, a linha A. FFVV, né? FFVV. Então, nós temos aqui resposta à linha A. Tranquilo? Agora, preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Preste atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, deixa eu pegar aqui. Presta atenção. Lei, um pouquinho, ó. Lei A. Lei A. Lei B. Revoga. Lei A. Lei C. Revoga.
Lei B. Presta atenção aqui, ó. Então, lei A, né? Lei B revoga lei A, né? Então, a lei B é responsável por revogar a lei A. Então, ó, a lei A foi revogada pela lei B. A lei C revoga a lei B. A pergunta é, a lei A volta a vigorar? Isso chama repristinação. Então, aqui, ó, a lei A, né? Eu tenho a lei A, certo? Essa lei A foi revogada, né? A lei B revoga a lei A. A lei C revoga a lei B. Então, quer dizer, a lei B deixa de existir, porque a lei B foi revogada pela lei C. Então, essa lei aqui, ela deixa de existir. Aí a pergunta é, a lei A volta a vigorar? Então, a pergunta que se faz é o seguinte, ó, pra você entender, a lei A foi revogada pela lei B. Então, na hora que a lei B entrou, a lei A saiu. Aí veio a lei C e tirou a lei B. A lei A volta. Se voltar, chama-se repristinação. O que o artigo fala? Que a lei A não volta quando a lei B é revogada por outra lei. Salvo se a lei C falar assim, ó, revogo a lei B e retorno à lei A. Isso, Isabela. Não, não. Ser que vem. Isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer? Se. Deixa eu baixar aqui. Isso mesmo. O que eu estou querendo dizer é que a lei A, ela deixou de vigorar, né? A lei A, ela deixou de vigorar. A lei A deixou de vigorar por causa da lei B. A lei B é a lei revogadora. Se a lei revogadora for revogada pela lei C, a lei A não volta, salvo se houver disposição expressa. Dúvida, pessoal? Tem dúvida? Dúvida? Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, quem pediu aí, ó, né, o meu Instagram, né, delegado federal, muito bom, tô gostando de ver as palminhas, delegado federal, Cláudio Moisés, né? Através do delegado federal Cláudio Moisés, você entra lá na bio, você clica lá no link na bio, vai ter lá o YouTube e o Telegram, beleza? Agora aqui, ó, vou pôr meu telefone aqui, ó, 986371668, né? 98637 faltou um aí, né? 31 986371668. Beleza? Então, quem mandar mensagem agora, eu vou mandar, né, uns mapas mentais da Lindbe para ele, da Lindbe. Tem alguém de Montes Claros na aula aí? Tem alguém de Montes Claros? Se tiver, manda um oi aí para a gente ver, beleza? Pessoal, só para lembrar aqui, né? Ah, Fabiana, muito bom, hein, Fabiana? Gostei de ver, hein? É um prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz, meu coração até bateu, mas pode ver o seu empenho aí nessa meta aí para aprovação, beleza? Sérgio aqui, obrigado pela aula, professor, muito bom. Pessoal aí, estou lançando um material aí que não pode ficar sem ler para a prova. Nós vamos tirar o 10, aí em noções de direitos e direitos humanos, beleza? Tranquilo? Quem puder aí, curte aí, reposta no Instagram e eu vou estar sorteando para vocês aí durante as nossas aulas aí, uma camisa, né? Várias camisas aí que
eu vou sortear para vocês aí. Muitos aí depois vai querer vir para a Polícia Federal também, né? Beleza aí, Norte tá aí também, tranquilo. Pessoal, então fica atento aí com as novidades que estão vindo. Não percam oportunidade de ouro para vocês terem aprovação. Se tiver dúvida, pode mandar para mim também, beleza? Agora, vocês vão aí. Pera aí, deixa eu pôr aqui, ó. Pera aí um pouquinho, pera aí. Deixa eu pôr na câmera aqui, ó. Vocês vão explodir aí que eu vou tirar, que eu vou gravar, né? Então, aqui, ó. Manda para mim aí, manda umas palminhas aí. Isso aí, ó. Manda as palminhas aí. Cadê a explosão? Isso aí, pessoal. Isso aí, ó. Gostando, muito bom. Pessoal, então, gente aí fica brincando, trabalhando, mas nós estamos trabalhando duro aqui, tá? Quem está mais próximo de mim aí, eu estou ficando praticamente aí, né, umas 6 horas só preparando material para vocês aí e aulas. Mas o meu objetivo é a aprovação de vocês. Fique atento aí às novidades, né? São 00:30. Parabéns para quem está aí com a gente e vamos que vamos. Se ficou alguma dúvida, podem falar aí antes de encerrar a aula aqui. Bora mais 10 questões, Corujão. Vamos sim. Não percam as próximas aulas. As próximas aulas é constitucional. Vamos entrar no artigo 144, artigo 125, artigo 12, beleza? E no material que eu estou lançando também, tem todos esses quadros esquematizados. Não percam, beleza? Um grande abraço aí. Até a próxima. Vou encerrar aqui, beleza? E vou mandar aí para todo mundo que mandou aí o material aí dos mapas mentais. Um grande abraço aí, pessoal.